24. Acertou aí, tentar dar beleza. Vou ficar aqui. Pode abrir. Boa noite, meus irmãos. É com imensa satisfação esse nosso reencontro novamente. Como é bom a gente se reencontrar, né? E espero que essa continuidade seja por muitos e muitos dias. Hoje nós temos aqui uma palestra. Quando a nossa casa foi inaugurada lá em 80, né? 9, já me lembro. Tinha 2 palestrantes que faziam umas palestras aqui do Rio de Novo Hamburgo. Era o casal 20. Porque quando um não podia vir, vinha o outro, ou tocava no meio do caminho e tal. Bom, então esses palestrantes apareceram. Pois não é que surge outro de Santo Antônio, outro casal 20, que é a Sônia. Era hoje a palestra era dele, mas tocar. Porque ela não pode vir no dia 18 por causa do outro compromisso. A agenda, palestrante bom é isso, a agenda está sempre repleta, né? Então nós convidamos a todos a procurar esvaziar o máximo possível as suas mentes, com os problemas outros, e procurar se concentrar, dedicar esse momento do encontro aqui exclusivamente para o Espírito, que ele possa, por via de consequência, alimentar as suas matérias para o dia a dia e para os seus trabalhos que cada um tem. Então, meus irmãos, em nome de Deus e de Jesus, pedindo a permissão dos nossos diretores espirituais para que possamos ter mais este encontro. O encontro dos ensinamentos, as mensagens, os recados que vêm do Supremo Arquiteto desse nosso universo, deixando para nós momentos de reflexão e pensar que a vida é eterna e, por via de consequência, que vai nos preparando para o dia que lá retornarmos para a nossa grande pátria, possamos ir com conhecimentos, sem medo, sem receio, procurando fazer com que as nossas contabilidades possam ir o mais positivo possível. Então, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberto as nossas atividades da palestra da noite de hoje, com a nossa irmã Sônia, que irá falar sobre Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos. Olha só que matéria, olha só que assunto. Tá, meus irmãos? Obrigado. Boa noite, então. Obrigada. Sim? Isso. Não, assim não. Sim, tá. Boa noite, então. Desculpe a troca, mas eu acho que vai dar certo. Tá? Bem-aventurados os aflitos, gente. Um assunto, assim, bem perto de todo mundo, tá? Aqui, o início, uma frase que eu acho linda, de Leon Denis, que é quase como uma poesia, tá? Onde ele diz assim, ó: tudo que existe neste mundo sofre. A natureza, os animais, o homem. O animal está sujeito à implacável luta pela vida. Entre as ervas do prado, sob a folhagem dos bosques, nos ares, nos seios das águas, por toda parte se desenrolam dramas que ninguém se dá conta, totalmente ignorados, né? Quanto à humanidade, sua história é uma longa lista de mártires, né? No decorrer dos tempos, pairando sobre os séculos, rola a triste cantiga dos sofrimentos humanos. Ali na volta, vocês notem, eu coloquei a figura de animais, porque eles sofrem, né? Ali tem a figura de uns são cativos, como judiados, né? Nas matas, né? Eu, até por ter estudado, sou apaixonada pela biologia, né? Então a biologia, vocês sabem, é o estudo da vida, né? Uma planta, né, gente, ela já é, e a doutrina nos ensina isso, né? Já é uma inteligência em construção, né? Então elas também têm sensibilidade. Então, se no meio de um bosque se desenrolam dramas que a gente não imagina também, tá? E ali do lado, você deve notar, né? Por que aquela figura daquela senhora de preto com um corvo no ombro,
mais ali embaixo o bruxinho Harry Potter, mais ali embaixo o grupo do Senhor dos Anéis. Isso tudo me veio à lembrança. Eu gosto muito desse tipo de literatura, da fantasia. E mesmo diante da fantasia, gente, a dor está sempre presente. Entendeu? Por exemplo, ali em cima, naquele projeto lá em cima da senhora, aquela atriz Emma Thompson, ela fez uma adaptação de um livro, onde são 2 livros, que ela é uma babá mágica, é a Madame McPhee. É muito bonita a história dela. Tá? Ela entra numa casa para cuidar de crianças, cheia de problemas, assim, crianças sem limite. Ela entra feia, enrugada, com verruga, com dente faltando. Quando ela vai embora da casa, ela está bonita. Então ela sempre diz em todos os filmes, quando ninguém quer que eu fique, é a hora que eu tenho que ficar. Quando todo mundo quer que eu fique, é a hora de eu ir embora, que a lição foi aprendida. É muito bonita as histórias. Criança dá para ver e ter noção do que é o sofrimento, né? Ali embaixo o bruxinho, aquele que são 7 livros, para quem gosta da fantasia, eu gosto. É bonita a história. E em todos os livros é um horror o que essa criança sofre, né? E ele vive no mundo da magia. Para isso vem nos ensinar o quê? Que mesmo na magia a dor existe. Ela é inerente ao ser humano. Não tem jeito da gente crescer nem evoluir. O outro ali embaixo é uma obra muito bonita de ficção, do inglês, J.R. Tolkien, muito bonita, O Senhor dos Anéis, que é a história do bem e do mal, não é? Muito linda também, lavada de sofrimento, certo? Então, gente, é só para mostrar que mesmo na fantasia ela existe, né? Mas aí nos vem à mente umas perguntas, por exemplo, que nunca querem calar, né? Por que um sofre mais do que os outros, então? Nem todo mundo sofre igual. Por que uns nascem em ambiente de extrema miséria, sem nada, nenhuma oportunidade de ter uma vida digna, né? E outros nascem na riqueza, com tudo que é oportunidade nas mãos. E às vezes nem aproveitam. Por que uns se esforçam, gente, e não conseguem nada? Ao passo que outros parece que cai do céu, como a gente diz. Por que sofrem as crianças? Meu Deus, por que nasce criança aleijada? Ela recém nasceu, né? Sendo Deus bom e justo, por que então as diferenças? Essas perguntas povoam muito a cabeça da gente. Aí, gente, para a gente dentro da doutrina, para a gente poder falar na causa do sofrimento, a gente tem que compreender algumas coisas. Por exemplo, gente, qual é a finalidade do nosso planeta no esquema divino? Por exemplo, Jesus já dizia, né? O nosso mundo, a Terra, ele não abriga toda a humanidade, tá, gente? Apenas uma pequeníssima fração dela. Porque Jesus dizia, há muitas moradas na casa de meu pai. Quem assim pensa, desculpe, mas é para lá de pretensioso, né? Um universo do tamanho que é. Né? Olhem o tamanho do planeta Terra perto de outros. Da nossa própria galáxia mesmo. Da nossa própria Via Láctea. Nós não somos nada, é uma coisinha pequenininha. Por que só nós teríamos vida? Só o nosso teria vida? Segundo a doutrina, não é assim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, gente, que se figure a Terra como sendo um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, gente. Tá? E se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias. Né? Pois não se enviam a um hospital gente sadia. Também não se envia para a penitenciária uma pessoa que não fez mal, não é? Nem as casas de correção são lugares de prazeres, né? Como é que a gente sai de um hospital? Quando se está curado, não é? E da prisão, quando se cumpre o tempo. Então, o homem deixará a terra por muito mais feliz, gente, quando ele estiver curado das suas enfermidades morais. Então, isso segundo o Evangelho. Então, quer dizer,
Aqui na Terra, gente, ninguém veio a passeio. Ninguém veio para enfeitar a Terra, porque é bonito. Nenhum é mais feliz que o outro porque Jesus tem preferência, porque Deus tem preferência. Não é isso. Aí a gente começa a entender por que dessa variedade, né? Então aqui tem um slide que mostra o que é a Terra, né? Tá ali, ó. No quadro da humanidade universal, ela é considerada como se fosse um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsã. Ali embaixo diz, ó, por isso as aflições sobrelevam os gozos, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Muitas pessoas já ouvi dizer, né, parece que aqui na Terra o bem não aparece, mas ele existe, né? Mas parece que o mal tem proporção maior, por causa disso, gente, pela vibração do planeta. E outra coisa, o umbral, ele é muito próximo da Terra, muito próximo, tá? Outro quadro, ó, o quadro das misérias humanas, para nossa reflexão. Não se enviam, por exemplo, ó, aos hospitais pessoas sadias, nem às prisões os que não praticam crimes. E quando é que se sai disso? Do hospital, quando a gente estiver curado. E da prisão, quando eu cumprir a minha pena. Ah, mas que pena é essa? É pena moral. Mas a quem que eu lesei? A lei divina. É por isso que a gente está aqui. Todos nós estamos aqui por algum motivo. E lá embaixo diz, ó, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Evangelho segundo o Espiritismo também. Além do papel da terra, outra coisa que a gente tem que entender, ó, todo efeito tem uma causa. Em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, as misérias humanas, então, elas são efeitos que devem ter tido uma causa, né? Se eu hoje padeço de determinado mal, será que eu fiz alguma coisa em relação a isso? Com certeza fez. Desde que se admita que Deus é justo, né? Essa causa deve ser justa também. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, eu primeiro leso, depois eu tenho que ver, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, né? Eu sou livre para plantar, mas eu sou escravo da colheita, né? Uma vez que não se está na vida atual, o meu erro, ele deve estar na anterior, então, né? Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Então, gente, ó, você é o criador do seu próprio destino, né? E às vezes a gente teima em atribuir culpa a Deus, a má sorte, ao gato preto, a má estrela, ao signo, à criação, né? Meu pai, minha mãe. E a gente simplesmente está cumprindo uma coisa que eu escolhi. Bom, pelo despojamento de nossas imperfeições, nos livramos dos sofrimentos. Os espíritos, gente, não podem aspirar felicidade perfeita, senão quando puros, certo? Depois que eu me curar, depois que eu pagar todos os meus débitos frente à lei divina, eu vou dar um grande passo na evolução, né? Então aí eu posso aspirar a uma felicidade diferente. Toda mancha, gente, lhes interdita a entrada nos mundos felizes. É que a gente está acostumado aqui na Terra, gente. Como a gente reencarna, segundo André Luiz, a gente tem aquele véu do esquecimento, que ele não é em vão, ele é melhor assim, até para a gente conviver melhor com a própria família, não é? Porque a família não foi constituída ao acaso, não é? A família é geralmente onde estão os nossos maiores desafios. E eu esquecendo, eu passo melhor pela prova. Só que na Terra, a gente está acostumado com uma justiça não muito justa. Mas a divina é completamente diferente, gente. Não vai ter jeitinho. Entende? Enquanto eu não pagar até o último ceitil, como diz o próprio Evangelho, eu não saio da prisão. Tá? E é nas suas, então, diversas existências corporais, ó, que os espíritos despojam pouco a pouco das imperfeições. A cada reencarnação minha, eu saldo. Deverei, pelo menos. Por isso que se diz, ó, qual é a melhor época da minha vida? É agora. É agora. Qual é a melhor encarnação? É essa. Né? Que eu tô consciente, que eu estou sabendo o que eu preciso fazer, não é? Então, eu não posso perder tempo.
Ah, mas eu tenho toda a eternidade para evoluir. Tem mesmo. Tem. Mas, se tu queres deixar para depois o que tu pode fazer agora, né? Só que sempre vai acrescentar alguma coisa, né? Veio para cá a passeio, tá? É livre-arbítrio, pode fazer. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave o mal, gente, mais o remédio deve ser enérgico, amargo. Isso a gente sabe até quando a gente fica doente e um médico nos prescreve uma injeção dolorida, não é uma benzetacil da vida, às vezes precisa. No mundo moral é a mesma coisa, né? Quanto mais grave o mal, então mais energético deve ser o remédio. Há espíritas ainda imaturos, gente, que esperam muito pela intervenção dos espíritos protetores, pedindo-lhes a remoção do sofrimento entre os nós espíritas. Isso denota, né, que a gente não entendeu muito bem a lei ainda, né? Os anjos da guarda, todo mundo tem. Nós temos espíritos simpáticos, nós temos anjos guardiões, nós temos espíritos responsáveis por nós. Mas aí as pessoas dizem, mas por que quando eu estou em perigo ele não ajuda? É que nós esperamos outro tipo de ajuda. A gente, na realidade, queria uma babá espiritual, não um espírito protetor, né? Eu sempre me lembro, gente, de um caso que aconteceu em Porto Alegre, de um casal bem jovem, menina e o rapaz, que ela saiu, eles iam sair no final de semana, só que ela mentiu para a mãe que ia na casa de uma colega. Ele, não sei qual foi a desculpa que deu. Eles saíram e acamparam num lugar deserto, longe de qualquer tipo de ajuda. Foi um horror. Acabaram os dois mortos. E eu me lembro que uma jornalista, não sei se foi a Marta Medeiros, né, colocou na coluna dela, né, que aonde estava Deus nesse momento. Várias pessoas se revoltaram, né? Aí a gente vai para a nossa fé raciocinada e pergunta, né, gente? Por que eles fizeram aquilo, gente? Quem que não sabe hoje em dia que tu te metendo num lugar isolado, mentindo onde tu estás, tu tá correndo um risco. Ai, mas coitado, eles eram jovens. Gente, mas não é assim que funciona a lei divina. Ela não funciona na base do coitadinha. Não, é dolorido. Se fosse minha filha, meu filho, eu ia ficar desesperada também. Mas, infelizmente, gente, eles optaram, eles escolheram esse tipo de... Não é? E o anjo da guarda não é assim, gente. Quantas vezes eles tentam nos abrir a ideia através de um pensamento, de um sonho, sopra, mas às vezes a gente está surdo. Não ouve, não consegue conectar a mente da gente, ó. Porque a gente se distrai muito, o mundo é muito colorido. O mundo material é belíssimo. É muito colorido, é muita coisa boa, é muita coisa que chama atenção, é passeio, é compras, entende o que eu quero dizer? A matéria nos turba a visão. É isso que acontece. Então aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, aqui, ó, não estou conseguindo abrir, paciência. Tá. Eu ia fazer uma breve distinção entre expiação e prova. A prova, gente, ela acontece inclusive entre os espíritos superiores. Prova é uma coisa que sempre vai acontecer conosco. É tipo assim, ó, eu vou pulando obstáculos para ver como é que eu tô. Se eu tô bem, se eu tô, sabe? E a expiação já é diferente. A expiação é mais grave, não é? Eu lesei gravemente a lei divina e eu preciso consertar isso. Essa é a diferença de uma e de outra, tá? Bom, um exemplo. Aqui eu tirei o exemplo, quem leu o Nosso Lar, tem uma parte que fala no Ricardo. O Ricardo tinha toda a família dele já no plano espiritual, só que ele estava se preparando para reencarnar, tá? E aí um dos filhos indagou o que ele poderia fazer enquanto ele estivesse reencarnado para poder ajudar o pai. E ele disse, olha a resposta dele, gente. Roguem a Jesus para que eu nunca disponha de facilidades na terra. A facilidade nunca ensinou nada a ninguém, tá? Parece que quanto mais facilidade temos, mais insensíveis ficamos. É verdade, gente. A gente verifica isso até trabalhando na parte do DAPS, do Centro Espírita, que a gente esse ano fez um trabalho diferenciado. O DAPS, né? Da Assistência Social. O Departamento de Assistência e Promoção Social. Tá. Aí a gente recebia muita roupa, muito alimento.
daí a gente fazia brechó, a gente fazia varais, eu acho bacana isso. Hoje em dia, essas vilas mais retiradas, mais humildes, ela tem um líder comunitário. Então tu conversa com ele, marca um final de semana, vai lá, faz um varal. Então, gente, é incrível a pessoa humilde, como ela é mais aberta, como ela acata mais, como ela é mais até para receptiva ao bem, entenderam? Não é que as outras sejam más, não é isso. É que, como ele diz ali, a facilidade torna a pessoa mais insensível. Tá? Bom, assim sendo, todo sofrimento pode ser visto sob dois aspectos, então. O aspecto da vida atual. Então, a gente está com um sofrimento grande, eu não estou conseguindo entender por quê, qual a mensagem desse sofrimento para mim. Então, a gente tem que fazer uma análise. A gente tem que parar e pensar um pouquinho, ó. Se fosse do ponto de vista da vida atual, né? A gente tem que refletir sobre alguns casos, por exemplo, em caso de doença, tá? Será que eu me descuidei da minha alimentação? Será que eu me descuidei dos meus pensamentos? Porque esses dias eu descobri, gente, a gente come os pensamentos, sabia? Esses tempos uma pessoa se revirou, eu acho que tá certo, tem que se revirar. Faz tudo que é exame que tem, porque a gente é humano, temos uma matéria perecível, né? E quando ela está lesada, ela precisa do médico. Ela fez exames, endoscopias e não tinha nada. Mas por que então esse mal-estar? Pensamento. Quando ela está estressada, está revoltada. Gente, o André Luiz chama o plexo solar, isso aqui nosso, de segundo cérebro. Não é? Tem gente que é na mosca, se incomodou, discutiu aqui, ó, fica mal. Então, vamos refletir, será que eu estou, às vezes, eu estou com uma úlcera, com alguma coisa, ela deve ter um início, gente. Bom, no caso de um filho escolher o caminho do vício, aonde eu errei, não é? Será que na vida, né, eu dei a ele a devida educação, ou eu terceirizei a educação dele, eu deixo assim a cargo dos professores? É ele que tem que ver. Eu sou aposentada, trabalhei a vida inteira nas escolas, né? E não é raro, gente, a gente chegava, chamava um pai e uma mãe e eles diziam, né, que, queria tanto, eu sempre trabalhei em escola pública, né, mas ele queria tanto se ter dinheiro para botar numa escola particular, para exigir que o professor educasse o filho. Eu disse, mas minha filha, mas o filho é teu, quem tem que educar é tu. Ou então chamávamos algum e ele dizia, pode arrancar as orelhas. Eu disse, não, ninguém vai tocar no seu filho. Mas bem capaz, vai ver. Fala com o conselho tutelar para ver o que ele diz sobre isso. Não precisa conselho tutelar. A gente sempre ensinava para os nossos professores, quanto mais raiva, te afasta, sabe? Para não correr o perigo de dar um cascudão que às vezes merece, né? Será que eu errei, gente? Será que eu dispus daquele momento para essa... Gente, filho é a coisa mais linda, mas dá trabalho. Dá trabalho, sabe? É dispor de tempo, tu tem que atender aquela criatura, sabe? E não é só parte de material, também dá trabalho, dá dinheiro, dá gasto. A parte moral acho que ainda é mais difícil, sabe? Tem que dizer não ser só aquele pai que bota no ombro, ser um baita amigo do filho. Tem que ser amigo, mas ele precisa de um orientador. Para isso tu és pai, né? E em caso de uma querela familiar, de problema, de discórdia, será que às vezes eu não fui injusto com uma pessoa? Um familiar, eu não discuti, eu não magoei com uma palavra. E mesmo que não seja alguém da família, é alguém estranho, alguém da comunidade, é um vizinho. Por que essa briga? Será que eu não estou sendo assim intransigente com esse vizinho? Não é? Será que eu estou pagando as minhas contas? Sabe? Tem gente, infelizmente, hoje em dia, que faz as coisas, seja lá o que for, e vai embora. Bate as asas e nunca mais aparece, como se o profissional vivesse de aro de vento, né? Isso gera muita discórdia às vezes, gente, sabe? Bom, agora, se eu não achei nada desse lado aqui, ó, eu tenho certeza que não é dessa, então ela pode estar na outra, não é? Por exemplo, não encontrando na presente encarnação, devemos nos reportar à reencarnação passada. Essa é mais difícil, né? Tem gente que diz assim, vou fazer uma terapia de vidas pregressas. Cuidado, muito cuidado, tá? Tem até um livro da Shirley MacLaine, ela fez, essa atriz, se deu bem, se curou, entenderam? Ela pegou um profissional bem sério.
mas ela disse que foi muito bom para a vida dela. Tá? Existe o Brian Weiss, né? Ele é um psiquiatra que também trabalha com isso, mas é mexer com um abelheiro com vara curta. Tu tem que saber quem é que está fazendo isso, qual o profissional, tá? Porque tu vais tirar aquele véu ao qual a gente veio para esquecer, não é? Uma vez um terapeuta me disse, ele disse assim, ó, não precisa saber qual a tua encarnação passada, não vai fazer diferença nenhuma, o espírito é o mesmo que tu tem agora, é exatamente o mesmo, ele pensa igual ele pensava antes, muda a aparência, dizer assim, ó, e às vezes a pessoa tem um nariz que ela olha igual um nariz de romano, pois não é que ele era mesmo? Às vezes a pessoa vem até com alguma coisa física que lembra a encarnação passada, mas isso não é importante. Não é importante saber se era rei, rainha ou se era assim, um simples ajudante. Não importa, gente. O importa agora é o teu espírito, o que tu pensa, como é que tu age. Bom, se foi duro e desumano, gente, ele até poderá ser tratado duramente com desumanidade. Isso pode acontecer. Isso é lei de causa e efeito. Se ele foi orgulhoso, pretensioso, sabe? Ele poderá nascer numa condição muito humilhante. Sabe aquela pessoa que a gente morre de pena porque ela é humilde? Ela pode ter sido uma pessoa orgulhosa. Agora, com isso, pelo amor de Deus, não vamos dizer assim, a mulher lá do centro ensinou assim, ó, que quando a gente vê uma pessoa humilde, não tem que fazer nada porque ela foi orgulhosa. Não, não é isso, por favor. A gente tem que ajudar, tá? Ajudar, estender a mão, levantar a criatura, fazer ela se sentir melhor como ser humano. Mas que pode ter acontecido isso? Pode, tá? Se ele foi avarento, miserável, mão fechada, egoísta, fez mau uso da fortuna, ele poderá vir privado até do necessário. Tá, gente? Isso nos diz o Evangelho. Pode, tudo isso pode, tá? Bom, fatos geradores de dor e sofrimento, tá, gente? Por exemplo, ó, a melancolia em relação à vida, isso também diz no Evangelho. Às vezes, gente, nos bate assim, ó, aquele descontentamento, aquele gosto amargo na boca. Tem dias que dá. Uma vontade assim de fazer, eu sempre digo isso, para o planeta, deixa eu descer, mas ele não pode. Mas quando desceu, depois não pode subir. Tá? Aquela vontade assim de bater asa, de voar, de sair. Isso a gente chama de melancolia, de tristeza, de uma certa depressão. Não é aquela depressão que precisa de medicação, é a patológica, exatamente. Ela é mais leve, tá? Mas é aquela coisa, gente. Isso aí, gente, ó. O que provoca isso é a nossa incredulidade, tá? É a nossa falta de fé no futuro. É as ideias materialistas, certo? Uma vez, eu não tenho essa lâmina aqui agora, mas eu gosto muito dela. Eu uso ela em quase todas as palestras, essa aqui eu não coloquei. Quando o nosso espírito foi criado por Deus, digamos, os nossos espíritos, tudo nenezinho, ainda recém-nascer, os espíritos de todos nós, eles foram potencializados com o bem. Quem potencializou os nossos aqui no planeta Terra foi Jesus, o nosso governador. Ele nos adora. Por isso que a gente tem tanta afinidade com ele. Então, gente, todas as sementes do bem estão dentro de nós. Todas. A gente tem ela em estado latente. Tá. Quando ela não brota, gente, ela tem que vir de dentro para fora. Há um grande vazio dentro de nós, certo? E esse vazio a gente preenche com outras coisas. Comendo, comprando, gastando, comendo, e vira um ciclo vicioso. Por quê? Porque esse tipo de preenchimento não preenche. A matéria não substitui essas potencialidades, gente. Ela só ocupa espaço por determinado tempo. Podem ver, quando a gente compra uma coisa nova, um carro novo. Ai, que coisa mais boa, bem novinho. Aquela euforia dura às vezes uma semana, quando muito um mês. Daqui a pouco ele sabe. E aí, vamos comprar outra coisa? Aí não dá o dinheiro, terminou, aí vem a desgraça de vida. Aí vem a frustração. Então é um ciclo vicioso o nome disso. Tá? A gente cai numa tristeza, cai numa frustração, aí come muito, fica mais brabo ainda porque fica gordo, quando não fica doente. Tá? Isso então, gente, é gerado pelas ideias materialistas. Tá? Ao contrário, gente, a calma, a resignação, a unidas de uma maneira diferente de encarar a vida terrestre, ó, e uma fé no futuro, não é? Dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a perturbação do nosso ânimo, tá?
Gente, eu não estou... ela está puxando brasa para o espiritismo. Não, pode ser a religião que for, mas a pessoa precisa de uma religiosidade, tá? Crer em alguma coisa, ter uma fé no futuro. Outra coisa, gente, o luto. O luto, olhe bem como é importante, ó. É um ponto importante para a compreensão das bem-aventuranças, das aflições, ó. E fez parte das preocupações de Jesus, ó. Bem-aventurados os que choram, gente, era na tradução grega. Na tradução hebraica, gente, era bem-aventurados os que estão de luto. Assim que era na tradução da língua. Porque na realidade o que é ficar de luto, gente? É usar preto e branco? É usar só preto? Não, preto e branco é meio luto. Todo preto? Não, é um sentimento, tá? É aceitar, gente, que o passado se torne passado, tá? Esta aceitação, ó, é realmente uma condição de felicidade, gente. Mas por quê? Porque a maior parte do tempo, o passado, gente, quando a gente não consegue se desgrudar, ele se projeta no nosso futuro. E nós não temos nem futuro, então. Quando uma colega da escola, ela perdeu a mãe, certo? E depois, quando o meu cunhado desencarnou também, eles foram todos cremados lá no crematório metropolitano de Porto Alegre. Gente, eles têm um trabalho fora de série. Uma noite a gente acompanhou essa colega, porque eles mandam convite e te convidam. Eles convidam psicólogos para falarem às famílias dos enlutados. E a gente foi com ela aquela noite. É muito bacana, gente. Sabe? As psicólogas falam sobre como vivenciar o luto. Entende? Tu tens que chorar, é normal. Qualquer espírita também chora quando perde alguém querido. Perde não, né? A gente sabe que é um distanciamento momentâneo. Mas ele vai, eu não vou mais vê-lo, eu não vou escutar a voz, eu não vou poder tocar nessa pessoa por um determinado tempo. E aí, gente, quando o meu pai desencarnou, no caso, a gente era muito ligado, né? Então, eu fiz toda a papelada dele, ele era aposentado, então eu levei na prefeitura, ele era funcionário público, depois eu levei lá no banco, onde ele tinha a conta corrente, depois eu levei lá no lugar onde ele tinha um seguro de vida. Aí de noite uma colega me ligou, ela é psicóloga. Então eu disse, que coisa, que sensação estranha. Em cada lugar que eu entrei hoje, eu desliguei meu pai, sabe? Eu fui cortando ele da sociedade. E ela disse, isso é o luto. Isso é o luto. Em Santo Antônio, no Oeste, nós temos uma companheira que perdeu um filho, muito amado, muito querido. Uma dor que ela ainda não cicatrizou ainda, né? Mas esse menino era muito jovem, através de um sonho de uma menina, também adolescente. Em sonho, ele falava para essa menina que dissesse para a mãe, que abrisse o quarto dele, que desse as coisas dele, que doasse as coisas dele, porque aquilo estava fazendo muito mal para ele. Aquilo ficou naquela menina, uma adolescente, ela não sabia o que fazer, ela chorava, eu digo para a mãe, eu não digo, a gente ficou num dilema de, meu Deus, a gente não gosta de fazer esse tipo de coisa, mas uma pessoa muito íntima chegou perto dela e falou. Gente, ela chorou, porque era exatamente isso que ela estava fazendo. Vocês viram, ó? Então, isso faz mal para o espírito. Então, vivenciar o luto, gente, não é esquecer a pessoa, riscar a pessoa da vida, não. Isso não quer dizer esquecer o passado, quer dizer, cessar de projetar esse passado no nosso futuro, gente. Sobre o nosso presente também. Agora eu tenho que pensar que a minha vida, ele não vai estar presente agora. Mas um dia eu vou encontrar ele. Certo? Bom, uma pergunta que não quer calar. Eu já escutei isso tantas vezes, gente. Por que espírita gosta de sofrer? Gente, é uma injúria, tá? Porque para começar, quem gosta de sofrer está sofrendo de um problema de desvio de conduta. Tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Isso se chama, tem um nome isso, né? Pessoa que gosta de, é masoquista. Não é verdade, nós não gostamos de sofrer. A gente gosta de saber o motivo do sofrimento para poder entendê-lo e vivenciá-lo melhor. Essa é a nossa resposta, para quem nos chama que a gente gosta de sofrer. Bom, outra coisa, gente. Mas, apesar disso, tem gente, desculpa, que nem é espírita, e às vezes também que gosta um pouquinho. Mas por quê? Porque, gente, quando eles se sentem, ou então eles se sentem injustiçados,
desgraçado, desamparado. Uma vez eu escutei do Raul Teixeira em Tramandaí, eu nunca tinha escutado uma coisa tão forte, que ele disse assim, ó, não existem injustiçados. Gente, acabou o encanto, sabe? Então quer dizer que é minha responsabilidade, gente. Isso é uma coisa que a doutrina nos ensina, sabe? Então, gente, muita pessoa... É claro que isso, gente, não é consciente quando a gente diz essas coisas, ó. Muitos gostam de sofrer e até atrai sofrimento pelo tipo de pensamento que existe. Por exemplo, ó, quando as coisas vão muito bem, eu já cansei de ouvir dizer, ai, tô desconfiado, tem uma coisa errada. Aí acontece uma coisa, graças a Deus, viu, ó? Olha bem, tu não chamou... Vocês me entendem, ó? Mas isso é a nível de inconsciente. O espírito não faz isso deliberadamente. O espírito traz dentro dele, gente, um remorso tão grande, que ele tem que ser cobrado a cada minuto. Isso também, o mesmo terapeuta que eu falei do início, ele é homeopata, esse rapaz, ele disse para uma pessoa, tu és um juiz horrível de ti mesmo, a vida não está te cobrando tanto desse jeito, por que tu está fazendo isso? Que a pessoa carrega a culpa dentro dela. Entende? Então a pessoa tem que aprender a se perdoar. Né? Ó, o inimigo mais perigoso que vocês podem encontrar às vezes é você mesmo. Nietzsche já dizia isso, não é? Então, ó, o seu estado negativo, sua amargura, é como um gosto amargo na boca, gente. Fica isso, tá? Mantendo essa atitude de vítima, ó, é ser ingrato com a vida. Às vezes a vida te deu saúde, tu és uma pessoa normal, tu tens um emprego, tu tens filhos, tu tens um companheiro. Então, de onde vem essa amargura, gente? Né? Esse sofrimento todo? Ou é por revolta, ou é por ignorância, que não é o nosso caso, não é? Ou é por ter essa culpa grande dentro de nós, que já é hora da gente se perdoar, tá? Bom, motivos de resignação. Agora vem o fechamento da nossa palestra. Até agora foi dor em cima de dor, tá? Essa entrevista, gente, todo mundo pode assistir, ela faz parte do canal SEI, aquele... SEI é... Hã? TV SEI. Mas tá, mas o que quer dizer? Serviço Internacional Espírita, tá? Ela tem um canal e ali tem palestras maravilhosas. E essa do Divaldo chama-se Motivos de Resignação. Então, a introdução, gente, ele diz assim, ó, tudo que nos acontece de mal é um convite à reflexão, ele diz, ó, de como está o nosso estágio evolutivo. Que dependendo do estágio, eu vou compreender ou então eu vou me revoltar, tá? Temos que colher, gente, o que plantamos, não tem como escapar. E ele diz assim, ó, ninguém colhe um solo que não lhe pertence. Então não adianta insistir que o sofrimento que eu passo hoje não é culpa minha. Fui eu que plantei. Se o mal acontece, gente, houve um motivo. Mas, ó, gente, o momento do contágio a gente não lembra. Ele até faz uma analogia, ó. Quando uma pessoa chega quebrada, quebrou, um acidente, sei lá, ela está quebrada, ela chega num pronto-socorro, o médico não vai perder tempo e perguntar aonde que ela fez aquilo. Como? Não, ele vai curá-la. É a mesma coisa conosco. Não adianta agora quebrar a cabeça aonde que eu errei. Não, agora não adianta, agora é tentar corrigir, né? Allan Kardec lembra, né, que vivemos num mundo de causa e efeito, como no início a gente falou. Os nossos sofrimentos, se não tem raiz hoje, tem no passado, né? Agora, gente, a resignação, efeito parasitário, essa gente tem que apedrejar ela. Ela não pode nos pegar, gente. Mas o que é isso? Resignação, efeito parasitário. É aquela gente que a gente... Tá, eu sou o culpado, tá, eu aceito. Aí se atira, sabe? Se atira. Ela passa em cima de ti como um rolo compressor. Ela te esmaga, gente, tá? Agora, existe a resignação dinâmica, que essa é a coisa mais linda do mundo. Eu amei o que o Divaldo nos ensinou através dessa... Eu já vou passar para vocês, tá? Onde, gente, a gente aceita a dor, tá? Mas a gente não permite que ela nos esmague.
tá? E sim que ela nos impulsione para frente, tá? Para uma subida libertadora e que nos tire das terras baixas. Bom, é rapidinho aqui, ó. Para melhor entender esse exemplo de resignação dinâmica, é um exemplo que eu acho que a gente entende melhor, né? Então, o Divaldo contou uma história, gente, é um caso real, certo? Ele era um... Deixa eu só pegar uma coisa aqui, que depois eu preciso desse coisa aqui, ó. Não, onde é que eu botei isso aqui? Era a história, ele era um soldado americano, tá? Ele tinha que fazer um treinamento de 3 meses no deserto da Califórnia, certo? Para depois ir para a Guerra da Coreia. Aí ele se apaixonou por uma moça de Los Angeles. Os dois namoraram, se gostaram muito e resolveram se casar. Jovem, a gente topa tudo, né? E antes de casar ele disse, olha, tu vais precisar me acompanhar, nós vamos ter que morar próximo ao quartel, que era no deserto californiano, né? E é uma região danada. Não, eu topo. Casaram. E foram morar numa choupana. Era uma choupana. Não tinha nem como ligar um ventilador, muito menos um ar-condicionado, tá, gente? Mas era bem próximo ao quartel. Então eles casaram uma semana, lua de mel, maravilha, se entendiam otimamente bem, tá. Passado uma semana, ele voltou ao quartel. Ele levantava às 6h30 da manhã e voltava às 19 horas para casa. Morto, literalmente. Ele simplesmente chegava, se atirava na cama, ele não comia, nem tomava banho. Só no outro dia, às 6 horas, ele levantava de novo e a rotina começava. Em uma semana, a moça estava azul, de raiva, de frustração. Ela pensou com ela, se acho que eu vou abandonar ele. Mas antes eu vou escrever uma carta para minha mãe, para ver a opinião dela. Aí ela escreveu para a mãe, contou todo o drama. Tá? Nesse deserto, gente, deve viver até hoje, os índios da Cherokees. Eles vivem naquela região, certo? Então ela escreveu para a mãe, contou todo o drama. A mãe, em seguidinha, mandou uma resposta. Aí o Divaldo é muito brincalhão dele, assim, mãe sempre pensa em... vai apoiar os filhos, né? A mãe mandou a resposta para ela, bem curta. Minha filha, tinham 2 presos numa cela. Um costumava olhar para a janela, para cima, e enxergava o céu estrelado. O outro olhava para o chão e só via o barro, a lama da cela. Beijos, mamãe. Ai, ela ficou mais frustrada. Mas a minha mãe, mas isso é a resposta que se dê. Não entendi nada. O que ela quis dizer com isso? Ficou. No outro dia, o rapaz, 6 horas da manhã, levantou. Ela resolveu fazer um dia diferente, então. Ela também levantou cedo com ele. Pegou o chapéu dela e foi passear no deserto, que outrora havia sido um oceano. Passeou, gente, o que ela conseguiu de conchas, fósseis marinhos. Ela chegou em casa maravilhada, cansada, como ele, sabe? Tomou banho, dormiu, no outro dia de novo, ficou encantada. E aí ela acabou mandando pedir para a mãe que mandassem livros sobre aqueles assuntos, né? Porque estava maravilhada com o que ela tinha achado. Aí um dia ela estava lá nas caminhadas, ela encontrou um grupo de índias. Se aproximou, as índias primeiro ficaram meio assustadas, porque aí ela se apresentou, disse que morava ali perto, mostrou a coleção de conchas, olha que coisa mais linda. Aí elas se soltaram e contaram para ela que elas faziam artesanato para vender, para ajudar no orçamento familiar, né? Mas as pessoas da região passavam elas para trás. Ela ficou encantada com a beleza do artesanato e prometeu que talvez ela pudesse ajudá-las vendendo esses artesanatos em Los Angeles, né, que a mãe morava lá. Passou. Gente, eu não vou me incumpridar mais. 10 anos se passaram. O rapaz voltou da Coreia e ela, gente, ela lançou, gente, 2 best-sellers. Ela vive até hoje, tá? Ela é uma autoridade na Universidade de Los Angeles sobre fósseis e conchas marinhas, tá? E ela abriu, gente, mais de 200 lojas de artesanato Cherokee em Los Angeles. E eles estão casados, tiveram filhos. Quer dizer, gente, resignação dinâmica.
Outro caso muito perto de nós, que vocês já devem escutar, gente, é a Fundação Tiago Gonzaga, não é? Que começou de uma história muito triste de um casal que perdeu em dia 20 de maio de 1995 seu filho, Tiago, que saiu de uma festa sem beber, pegou carona com um colega, e o rapaz havia bebido, bateu num container que estava num lugar errado, numa avenida de Porto Alegre. O rapaz morreu na hora, o motorista não. Então a Tisa, eu lendo uma reportagem dela, ela disse: não que o meu filho seja diferente dos outros, mas eu não vou aceitar que a morte dele não sirva para nada. Então eu vou cuidar dos filhos dos outros. Então, gente, a Fundação Tiago Gonzaga é uma potência, você sabe, né? Eles têm aquele programa Vida Urgente, né? Que fazem... Eu sou encantada com como é que eu vou dizer, com os projetos desse Vida Urgente, né? Por exemplo, existe as blitz que eles fazem, né, em faculdades, colégios, praças. Existe o Buzum, que eu acho fantástico, que é um ônibus, tá, gente? Esse ônibus vai nas baladas mais incrementadas de Porto Alegre, no interior, Lajeado também tem, param e esperam a gurizada sair, tomaram, beberam, né, para eles não pegarem os carros, eles levam eles em casa, tá? Existe também a Madrugada Viva, gente, que eles saem também nas baladas, entram nos bares, sentam com a gurizada e esclarecem do perigo do álcool com a direção. Um trabalho fantástico, gente. Entendem? Que partiu de uma dor. Certo? Então, isso eu quis mostrar para vocês, através desses exemplos, né? O que se pode fazer com a dor, né, gente? Então, né, que a gente envolva o desagradável, a nossa dor, né, de uma maneira mais abençoada, gente. Tá? Que diante das situações dolorosas da nossa vida, a gente não se desespere tanto, a gente aceite, tá? As situações adversas, gente, vejam bem, elas vêm de fora para dentro, certo? Mas o nosso potencial divino, lembra aquelas potencialidades que Jesus nos deu ao sermos criados? Elas estão lá dentro, elas vêm de dentro para fora, só que a gente precisa fazer desabrochar essa luz, né? Ou às vezes, simplesmente como a nossa rica corujinha fez ali, ó, né, gente? Baixar a cabeça, fazer uma prece e resistir à tempestade. Muito obrigada pela atenção e silêncio de vocês. Eu acho que elimina qualquer comentário, né? Diante disso, para dar